Eu quero abrir comentando uma notícia que saiu, que mostra que o El Salvador, né? El Salvador que entrou nessa aventura aí ideológica do Bitcoin, pode estar próximo, enfim, de um colapso econômico, uma dificuldade de honrar os seus compromissos externos por causa da aventura de adotar o Bitcoin como moeda nacional. Eu já expliquei que, na verdade, o que aconteceu, né? El Salvador já tinha sua moeda dolarizada e assim permanece agora que adota o Bitcoin. Então não houve uma mudança, vamos dizer assim, na moeda utilizada em El Salvador, até porque Bitcoin não consegue cumprir as funções da moeda. Mas o lance é que a ideia era fazer uma propaganda de si mesmo, do seu governo, da sua plataforma liberal, utilizando essa fantasia que os liberais gostam bastante, que é o Bitcoin, né? O Bitcoin, a gente sabe, é uma maneira de especular financeiramente, é uma maneira de se alavancar, uma maneira de lavar dinheiro. Ele pode ser muitas coisas, inclusive uma opção de investimento. Acontece que, ao fazer essa pseudo-transição para o Bitcoin, né, o presidente de El Salvador teve que fazer o quê? Uma grande compra, né, de bitcoins. Ele fez isso, ele mobilizou boa parte de suas reservas, né, um montante significativo de suas reservas em dólar, né, para aquisição dos bitcoins. Né? E a gente tem que pensar o seguinte: El Salvador ele vinha atraindo dólares, vamos dizer assim, para sua economia dolarizada, às custas de uma altíssima taxa de juros para lá de 20%. O que acontece é que, diante da situação do país, né, agravada com a deteriorização do preço do Bitcoin, né, que chegou a cair 50%, agora já está acumulando perdas aí só no último mês na ordem de 30%, há uma desconfiança se El Salvador vai conseguir honrar esses títulos a essa taxa de juros muito alta. Eles tentaram uma outra aplicação para captar dólares, ancorando títulos ao pagamento em bitcoins, e eles conseguiram um total de 0 compradores para essa nova aventura. E com a deteriorização do Bitcoin, com o baixo volume de reservas agravados pela compra de Bitcoin, com a anemia da economia local e a insegurança no sentido de se El Salvador vai conseguir honrar os papéis a essas altíssimas taxas de juro, hoje a economia do país segue muito ameaçada. Então, gente, eu queria fazer esse comentário apenas para salientar que não dá. Uma coisa é o mundo da fantasia, o mundo dos unicórnios, da carochinha, outra coisa é o mundo real. O playboy lá do Bitcoin de El Salvador pode até utilizar isso para se alavancar politicamente, mas na hora que ele tiver que colocar essas coisas em prática, como ele tentou fazer, a realidade é muito mais dura. Né? E eu digo, a gente pode rir sim, mas rir da cara dos liberais, rir da cara do presidente de El Salvador, mas não do povo. Né? Não é do povo que a gente está rindo, a gente tem que rir porque é mais uma vez a realidade dando na cara dos minions de criptomoedas. Tá? Esse tombo dificilmente vai se recuperar. Aliás, a gente está vendo um festival de criptoativos derretendo. Essas stablecoins todas derretendo, elas não têm lastro. Né? O Bitcoin tomou esse tombo vertiginoso. Eu estou começando a crer que tem bastante relação com a taxa de juros. Bitcoin surfou um mundo de juros negativos e acabou servindo de opção de investimento. Agora, com um mundo mais turbulento, ameaça de guerra, mais protecionismo e principalmente elevação das taxas de juros, a gente tem visto um derretimento e uma resiliência desse derretimento, porque a gente sabe que o Bitcoin é muito volátil, muito instável, historicamente ele se constituiu assim, porém depois de vertiginosas quedas que nos levavam a entender que algum dos grandes operadores poderia ter realizado o seu lucro, ele voltava a se
valorizar. Agora está mais difícil disso acontecer. Por quê? Porque já houve essa pressão de juros e a tendência que o mercado espera é que mais novos aumentos da taxa de juros nos Estados Unidos aconteçam. E isso pode estar levando ao fim da brincadeira do Bitcoin. É cedo ainda para dizer que é o fim da brincadeira do Bitcoin, mas já dá indícios de que essa bolha pode explodir. Eu tenho afirmado aqui categoricamente que funciona tal qual um esquema de pirâmide, onde aqueles que entraram primeiro lucram com a entrada de mais gente do que com a saída, né, no negócio. A questão é que agora tem mais gente saindo do que entrando, então a bolha parece estar se desfazendo. Beleza, gente? Então, uma pena para o povo de El Salvador e muitas risadas da cara de quem apostou que Bitcoin poderia substituir a moeda, uma vez que a gente está avisando há bastante tempo que isso não é possível.